no Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela para descobrirmos quais são as oportunidades no mercado de trabalho, tanto para o filósofo quanto para o historiador. Olá, meu nome é Fernando Viana Costa, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Goiás, né? Eu me formei no bacharelado e posteriormente eu fui fazer as matérias da licenciatura, né? Então aí você ficou um bacharel, né, historiador, né, e licenciado para ministrar aulas. Fiz uma especialização na área de docência do ensino superior e atualmente sou mestrando, faço mestrado também na Universidade Federal na área de História, pesquiso História da cidade. Eu me chamo Will Goya, sou filósofo clínico, professor universitário há mais de 20 anos e ao mesmo tempo trabalho como terapeuta, atendendo a pessoas em consultório, ajudando-as a resolverem problemas existenciais, dificuldades na vida quando precisam de orientações. Meu nome é Amanda. Eu gostaria de saber em que mais áreas, além da educação, vocês atuam, os dois. Amanda, não tem nada humano que não tenha história. Tudo que é humano tem história. Então, a história é um campo muito amplo de atuação e se a gente for olhar com cuidado, nós vamos ver que várias empresas já tem um historiador atuando, né? Principalmente se você der uma olhada nas empresas públicas, né? Elas têm arquivos, né, registros daquela instituição em que o historiador atua. O historiador ele atua num campo de pesquisa muito amplo, que pode ter relação com os museus, pode ter relação com a preservação do patrimônio histórico. O historiador ele atua num campo de pesquisa que pode estar vinculado, por exemplo, a planejamento urbano, né? Quando há um processo de discussão de impactos numa cidade, um planejamento numa cidade, uma equipe multiprofissional, você também conta com um historiador, porque ele resgata também a história da ocupação daquele território. Então, atua também nesse campo. Então, a história ela é um campo muito amplo de atuação. Em todos os campos onde é preciso refletir questões como certo, errado, questões como saúde ou doença. No campo da filosofia clínica, que é uma atuação surgida na década de 80, quando a filosofia se torna uma psicoterapia de consultório, ela trabalha a partir da educação no sentido amplo, que não é o ato de ser professor e ensinar algo a alguém, mas é sobretudo aprender com cada pessoa como ela vive o mundo, a sua própria visão ou filosofia pessoal de vida, para orientá-la em seus modos. O professor de filosofia clínica em sala de aula e fora da sala de aula, em consultórios, hospitais, em consultorias empresariais, convidado sempre a rever todos os campos de atuação. Nas religiões, os padres, por exemplo, fazem filosofia para atuarem como padres. Nas minhas pós-graduações de filosofia clínica, eu tenho formado também terapeutas que atuam direcionadamente para a orientação religiosa. A filosofia não vai defender uma verdade como dogma, mas vai trabalhar o princípio de respeito às diferenças de opiniões. E nesse aspecto, quanto mais filosofia, mais podemos discordar com respeito e aprendendo com as diferenças. Meu nome é Ana Cláudia e a minha pergunta é para o Will. Will, você como filósofo clínico, você atende as pessoas, ajuda a lidar com os problemas, as ouve. Você, de vez em quando, tem que se abrir? Você fica sobrecarregado, tem que se abrir com algum terapeuta? O filósofo clínico, embora tenha suas próprias posições, ele não está ali para ensinar ninguém com arrogância. Ele está para aprender como o outro pensa e ajudá-lo nessas formas de uma maneira que ele faça bem. Bom, então respondendo à sua pergunta, o terapeuta deve também ser terapeutizado. Se eu quiser julgar você, farei segundo os limites da minha percepção. Se eu próprio não filtrar melhor essa minha percepção contra dogmas e em favor do respeito às diferenças, eu não poderei ser um terapeuta. Todo terapeuta faz, então, não só uma autocrítica, ou deveria fazer, como também ser submetido constantemente à avaliação de outros colegas, não apenas profissionais, mas em sociedade.
onde a crítica é bem-vinda, não necessariamente como ofensa, mas sobretudo como reflexão. Eu acho importante que quem queira ajudar deva conhecer com toda a humildade a condição legítima de quem também precisa de ajuda. E eu gostaria de perguntar tanto para o que é formado em História e para Filosofia, se eles veem hoje o seu ramo como algo que é reconhecido, como sua profissão, sua área de formação, como algo que é reconhecido hoje. Thaís, eu entendo que o reconhecimento, ele tem uma relação direta com a expectativa que as pessoas têm, né? No caso do historiador, quando ele tem uma atuação em sala de aula, é muito bacana, né? Porque quando a aula flui, e a aula de história, quando ela flui, isso é muito bacana porque os estudantes eles tendem a ir para casa e guardar isso, essa relação com a aula de história, e a gente sempre tem um professor de história que ficou na nossa lembrança, né? Isso é muito comum, porque o professor de história, quando ele atua, às vezes também no diálogo com a filosofia, né? E aí na filosofia da história, né? Pensando que a história não é exatamente aquilo que está recortado enquanto história no livro didático, né? E começa a pensar a experiência humana na sua amplitude, isso acaba provocando também uma série de inquietações nas pessoas. Então esse reconhecimento ele fica muito forte na relação com a sala de aula. Acredito que todo o trabalho deve ser feito com amor. Não um amor piegas do gostar, o que é equivocado quando dizem que a gente tem que ter prazer para trabalhar. Como se a dor, o desprazer, o sacrifício não fossem legítimos, não fossem belos e dignos. Então, não é ter prazer ou ter dor, mas ter amor. A falta do amor traz todos os seus sinônimos: solidão, inveja, angústia, agressividade, raiva, culpa. Quando se trabalha com amor, se é um trabalhador no sentido da autonomia. Eu penso porque dou de mim ao mundo, à sociedade, ao próximo. Mas quando eu busco o reconhecimento, há muito mais o desejo de ser amado. E, neste caso, atender às carências do outro do que atender às necessidades mais profundas. Como filósofo clínico, eu sei, como terapeuta de muitos anos, que eu devo proteger o outro das minhas carências, jamais o usando para atender às minhas necessidades. A minha oferta é para que o outro seja melhor depois do nosso encontro. Faz o que desta semana, estamos vendo um pouco sobre a carreira do filósofo e do historiador. E agora vamos acompanhar um bate-papo entre os coordenadores dos cursos de História e Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Veja só!
é Noé Freire Sandes, eu sou professor de História da UFG, da Faculdade de História da UFG, e atualmente ocupo a direção da Faculdade de História. Meu nome é Cristiano Novaes de Rezende, sou professor de Filosofia aqui da Faculdade de Filosofia e atualmente coordenador de bacharelado e vice-diretor dessa mesma faculdade. Nós temos a modalidade de licenciatura e bacharelado. O bacharelado em História está voltado para a pesquisa, sobretudo. Enquanto a licenciatura, nós temos uma forte inserção, né, desde sempre, com a escola. A História é uma disciplina-chave do currículo escolar e nós formamos, enfim, os licenciados voltados para pensar a formação do historiador e a prática escolar. O nosso aluno entra com uma só habilitação, ou ele escolhe a licenciatura ou escolhe o bacharelado. No entanto, há uma grade comum. Parte do curso é feita conjuntamente. Esse núcleo comum são as disciplinas históricas de formação. Nós temos essa linha um tanto tradicional, mas que não há como deixar de pensá-la, que é sair da história antiga e a história contemporânea. Obviamente, refletindo uma história antiga que não traga nenhuma discussão para o mundo contemporâneo não faz sentido. Agora, há uma novidade no novo currículo que é trazer a história de Goiás. Então, essa foi uma das discussões que nos levou a mudar o nosso projeto pedagógico e incluímos a história de Goiás, que é uma questão que vinha sendo pedida, exigida, que em certa medida é fundamental para a região produzir conhecimento e refletir sobre sua própria constituição, sua própria identidade, seus próprios problemas. Então, o bacharelado vai ter este núcleo comum e em dado momento o núcleo específico muda, enquanto os licenciandos farão a parte relacionada à prática escolar, estágio, psicologia, disciplinas, enfim, afins com a perspectiva da prática escolar. O bacharelando vai trabalhar com o projeto de pesquisa. O curso de filosofia é dividido em duas modalidades, bacharelado e licenciatura. No entanto, o aluno entra no curso com uma modalidade não definida. Ele primeiro toma contato com algumas das disciplinas fundamentais e a partir do momento em que ele cumpriu 7 disciplinas obrigatórias, aí ele vai optar ou pelo bacharelado ou pela licenciatura. O bacharelado ele envolve mais disciplinas teóricas e está voltado mais acentuadamente para a pesquisa, o que não significa que a licenciatura não comporte pesquisa. Muito pelo contrário, a licenciatura também envolve um intenso trabalho de investigação sobre a relação entre a filosofia e o seu ensino. Nós poderíamos dizer que ela aborda, entre outras coisas, a própria filosofia do ensino da filosofia. É uma modalidade reflexiva nesse sentido. Além disso, é importante dizer que o nosso curso, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, é um curso que envolve, a partir da sua metade, uma flexibilização muito grande do currículo. Nós temos disciplinas obrigatórias, que são justamente essas do núcleo comum para o bacharelado e para a licenciatura, e temos depois disciplinas optativas, em que o aluno vai, por assim dizer, personalizando a maneira pela qual ele cursa essa segunda metade nas duas habilitações. O curso de licenciatura, por sua vez, envolve os estágios e as atividades práticas como componente curricular, acentuando, sobretudo, a interação da licenciatura com as escolas da região e com a sociedade como um todo. Nosso curso tem uma habilidade, uma capacidade também de agregar os elementos que podem aproximar a graduação da pós-graduação. Estou falando mais do novo projeto pedagógico. Eu vou fazer questão de me referir mais a esse novo projeto que cria algumas disciplinas ainda na graduação que levam o aluno a pensar o seu projeto de pesquisa e a conhecer o que a pós-graduação está fazendo. Acho que cada vez mais
é preciso aproximar essas duas áreas. O aluno da graduação ele não pode perder a perspectiva de continuidade. Mesmo que ele não faça a pós-graduação, a educação tem que ser continuada. Da nossa preocupação em trazer o professor para a universidade. O professor da escola, a própria comunidade, quer dizer, a atividade de extensão faz com que a educação continuada seja uma realidade. Eu acho que nós estamos ensaiando esses primeiros passos nessa direção. Então, o que eu acho que é importante, que difere do nosso curso, é essa tentativa do novo projeto aproximar graduação, pós-graduação, inseri-lo também na dimensão de formação da extensão, acho que isso é importante, né? E, por fim, trazer um pouco a reflexão sobre a região. Em muitas outras universidades, há uma cisão entre justamente as disciplinas de História da Filosofia e disciplinas temáticas, especialmente aquelas ligadas à lógica, à filosofia da linguagem, filosofia da matemática. Não é? Há muitas vezes uma tensão. Na nossa faculdade, nós temos uma unidade muito grande entre disciplinas e pesquisas de natureza sistemática, onde trabalhamos um problema, uma questão, convidamos o aluno a refletir sobre essa questão, não apenas saber o que outros disseram a respeito dela, e as disciplinas monográficas, digamos assim, onde você vai trabalhar o conceito tal, no autor tal, no livro tal, às vezes no parágrafo tal. Essa dualidade é uma coisa extremamente atenuada aqui. Ela existe, mas ela é atenuada. Meu nome é Sara Alves. Eu gostaria de te perguntar quantas vezes no ano tem o vestibular para entrar no curso de filosofia e se a concorrência é muito grande. Então, Sara, nós temos o vestibular uma única vez no ano. O curso de filosofia é um curso de relativa baixa demanda. Isso significa que a concorrência não é muito grande e até por essa razão é que nós concentramos o nosso vestibular em uma única ocorrência, que é no final do ano, início do ano seguinte. Nós não temos o chamado vestibular de meio de ano. Então, para responder a sua questão de maneira bem objetiva, eu diria isso. Não é um curso muito concorrido, é o típico curso fácil de entrar e difícil de sair, justamente porque, embora a concorrência não seja muito grande, é um curso muito exigente do ponto de vista da dedicação à leitura e do acompanhamento das disciplinas. É um curso que muitas vezes surpreende o aluno, que chega por vezes achando que vai encontrar apenas uma coleção de opiniões, cada um tem a sua. Não, é um estudo sistemático de argumentos inseridos na história dentro de uma problemática tradicional que remonta à própria origem da civilização ocidental. Então não é pouca coisa. Sabe o que é astronomia? Sabe qual a relação dessa ciência com a filosofia e com a história? Fique calmo, pois vamos descobrir agora. Para encontrar estas respostas, fui ao planetário da UFG bater um papo com o professor Miramir. O universo nos instiga à investigação, a refletir quem somos, para onde vamos, com a nossa presença aqui nesse planeta. A astronomia é provavelmente a mais antiga ciência. No passado foi usada para medir o tempo, marcar as estações do ano e para a navegação. Hoje em dia também inspira artistas, escritores, gera riqueza e inovação. Computadores, telefones, ressonância magnética, tudo isso graças à astronomia. A ciência astronômica hoje, com a sua evolução muito relacionada com a tecnologia, hoje ela está na indústria. Os astrônomos tiveram que desenvolver um aparelhinho que chama CCD, que são as iniciais em inglês, que ele acopla na ocular e ele reflete essa imagem, ele transmite essa imagem para um computador. Então esse CCD ele foi utilizado na indústria, na indústria das máquinas fotográficas, hoje digitais, né, dos iPhones, então tem essa tecnologia.
na medicina. Além dos avanços tecnológicos, a astronomia traz respostas sobre a nossa existência. E junto com a história, a filosofia pode determinar uma nova postura que devemos ter no planeta Terra. A astronomia, junto com a história e a filosofia, temos que pensar sobre a nossa presença aqui no planeta, o que nós estamos fazendo com a nossa morada, não é? Está muito quente, agora que é verão para o hemisfério sul, o hemisfério norte é o inverno, está muito frio. O que nós estamos fazendo? Qual é o reflexo disso? Estes alunos do Colégio Frei Nazareno Confalone de Goiânia observam o céu durante as aulas do professor Miramir. Quem sabe, entre eles, pode estar um futuro teórico que irá trazer novas respostas. Uma coisa é certa, continuaremos a observar o céu para entender melhor nosso lugar no cosmos.